correção do ler e escrever, projeto didático confabulando com fatos. Atividade 2E, análise dos recursos expressivos, na página 187. Então, vocês tinham que ler os 3 textos: o lobo e o cordeiro, a formiga e a pomba, e as árvores e o machado. A seguir, analisem os textos observando a. Como são introduzidas as falas das personagens, pela voz do narrador, com verbos de dizer e pelos 2 pontos, que anuncia a fala da personagem. Então, no texto 1, o lobo e o cordeiro. O lobo olhou com olhos sanguinários e arregalhando os dentes disse. Então, em vermelho está o verbo de dizer, seguido dos 2 pontos. O cordeiro respondeu com humildade. O verbo de dizer, respondeu. O lobo, mostrando-se mais raivoso, tornou a falar. Respondeu o cordeiro. O lobo replicou. Disse o cordeiro. No texto 2. De lá, ela arruinou para formigas. Aqui, arruinar, ela é referência ao som que a pomba faz. Então, como quem aqui ia falar, né, o narrador ele está anunciando que a pomba falou para a formiga, né? Então, ele colocou aqui o arruinou, que é referência ao som, ao som que é feito, que já é um som da pomba, tá? Então, nesse caso, a gente considera também como um verbo de dizer. No texto 3, comentou, então, o carvalho com o freixo. Então, o verbo de dizer, comentou. B. Que recurso é usado para marcar as falas? O recurso usado nos 3 textos foi o uso do travessão. Então, ele vai anunciar o que marca, né? Qual recurso usado foi para marcar a fala das personagens foi o travessão. C. Analise de que forma transparecem as emoções, sentimentos ou qualidade das personagens na fábula. No texto 1, transparece pela voz do narrador e fala das personagens. O fabulista descreve detalhes das personagens, que podemos observar nos trechos seguintes. Então, está em negrito, onde que mostra, né, as emoções, os sentimentos dessas personagens. Texto 1. Então, as personagens eram o lobo e o cordeiro. O lobo olhando com olhos sanguinários e arregalhando os dentes. O lobo mostrou-se mais raivoso, tornou a falar. Então, a gente consegue observar, né, qual o sentimento desse personagem, né? A raiva. Do texto inteiro vai mostrando para a gente que esse personagem transparece muito bem, né? Tanto a gente observa aqui na voz do narrador, né, que ele transparece essa raiva desse lobo. E logo em seguida a gente consegue observar o do cordeiro. O cordeiro respondeu com humildade. Aí, isso é a voz do narrador. Então ele já descreve como é esse personagem, o cordeiro, humilde. E na fala também do cordeiro a gente consegue observar. Eu estou abaixo de onde bebes e não poderia sujar a tua água. Então a humildade sempre presente, tá? No personagem do cordeiro.
E ainda sobre o texto 1, ele descreve pouco detalhe da situação. Então, a gente consegue ver muito bem as emoções das personagens, os sentimentos, tá? As qualidades, e pouco detalhe da situação. No texto 2, ele descreve muito bem a situação, dando muito detalhes dos acontecimentos. Então, a gente consegue ver pouco detalhe das personagens. Aqui vai ficar mais claro, né, o detalhe, né, de como acontece toda a situação. Então, dentro da situação, a gente consegue ver que as personagens, né, no texto 2, é a formiga e a pomba. Ele descreve de que forma que ela foi beber a água, né, que ela escorregou e caiu na correnteza, mas ela, assim, ele não descreve de como que ela se sentiu nessa situação. A pomba, ela viu a formiga em perigo, né? Mas ela não, o fabulista aqui não descreveu como que ela ficou, se ela assustou, né? Então a gente consegue observar que ele descreve a situação, mas pouco sentimento, né? A gente consegue observar no final do texto, quando a pomba, né, agradece a formiga. Então, a gente vê um sentimento de gratidão. Aí a gente consegue observar, tá? Mas somente nesse momento. Então, a maior preocupação dele é descrever a situação. No texto 3, as árvores e o machado. A fábula é mais concisa, econômica, sem se preocupar com a descrição das personagens e da situação, e sem mesmo se preocupar com diálogos mais emotivos entre as personagens. A atenção do fabulista está no ensinamento didático moral. Então, no texto 3, né, nós tínhamos o Machado como personagem, a gente tem as árvores, né, o carvalho, o freixo. Só que aqui a gente não consegue observar nem a situação, né? Ele coloca de uma forma muito econômica que ele não descreve nem a situação, não descreve tão detalhado, assim como ele não coloca as emoções, né, descritas nas personagens. Aqui também ele só vai mostrar para a gente, né, essa emoção, né, no final do texto, quando ele coloca lá no último parágrafo, né, comentou então o carvalho com o freixo. É nossa responsabilidade por esse mal, porque entregamos nossa irmã mais fraca ao inimigo. Então aqui tem um sentimento de arrependimento, né? Mas assim, ele não descreve tão bem, tá? Então a preocupação dele é mais com o ensinamento didático moral. Então, o que fica, né, dessa atividade? Né? A forma, né, dos recursos usados de diferentes formas. A gente vê no texto 1 que o lobo e o cordeiro, a gente tem a descrição muito bem das personagens. Já no texto 2, a formiga e a pomba, uma maior descrição da situação. E no texto 3, uma fábula bem econômica que se preocupa muito com o ensinamento didático moral.